Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, Jesus de Nazaré, para mais uma noite de estudo, de reflexão, de agradecimento, que a gente sempre tem que agradecer, e poder contar com o amparo, a ajuda dessa espiritualidade bondosa que aqui comparece, preparando esse ambiente e já dispensando cada um que aqui está as luzes, bênçãos, energias que cada um mais precisa. Então, para nós nos harmonizarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os olhos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais um dia de luta na vida física, pelo dom da vida, a reencarnação, por todas as oportunidades que tivemos de aprendizado, por tudo que nos foi colocado como tarefa, como desafio, por mais que sejam difíceis, que sejam obstáculos, nos ensinam a sermos mais fortes. Nós agradecemos a Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, nosso amigo de todas as horas, por tudo que Ele nos deixou, por seus ensinamentos, que são o melhor caminho para alcançarmos a felicidade que é possível para nós nesse estágio evolutivo. Então, muito gratos por podermos estar aqui e podermos desfrutar esses momentos de reflexão e assim, podendo nos fortalecer na nossa fé, na nossa confiança, para seguir em frente, cumprindo a nossa missão. E assim, nós agradecemos desde já por todo o amparo que estamos recebendo, por essa luz, e pedimos que essas bênçãos, essa paz, essa luz nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Então, novamente, boa noite a todos. Bom estarmos aqui, nesses momentos que a gente pode dar uma parada nas nossas correrias do dia a dia, para descansar um pouquinho, para refletir, para pensar, para descansar, vem a propósito do tema da nossa noite de hoje, da palestra, da exposição. Então é muito bom que a gente possa dar essa parada e fazer essa conexão com essas energias que vêm do alto, que vêm do plano espiritual, que estão aqui para nos ajudar a nos equilibrar e nos harmonizar. Bom, o tema da noite de hoje é na hora da fadiga. Aí quando eu recebi esse tema para poder falar, eu fiquei pensando como é importante isso, Como todos nós temos nossos momentos de fadiga, de cansaço no nosso dia a dia, decorrente do nosso trabalho, nossas tarefas, tudo que nós temos que fazer. Então, esse texto é trabalhado nesse livro Estude e Viva, que é dos Espíritos Emmanuel e André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, no seu capítulo 28. Então, ele trabalha nessa questão de como nós temos que encarar e enfrentar as nossas lutas diárias e a nossa fadiga, o nosso cansaço. Que é normal sentirmos todos nós, em algum momento, essa fadiga, esse cansaço. E como nós devemos reagir pensando em nós mesmos e pensando nas outras pessoas. Porque às vezes aquilo que nos incomoda muito, se torna muito pequeno perto das dores e sofrimentos de outras pessoas, por exemplo. Então ele faz toda essa reflexão. Bom, então, aí, para nós podermos então entender e contextualizar, se nós entendermos que somos espíritos reencarnados, que estamos aqui numa existência humana,
essa existência humana, sem dúvida, é cheia de percalços, né? De dificuldades, de dores, de sofrimento. Então, normal que nós, em algum momento, nos sintamos cansados, fatigados, fruto da nossa condição de espíritos que estão em evolução e do mundo em que vivemos. O mundo em que a gente vive, que está a caminho é mundo de provas e expiações, e segundo informações de espiritualidade, está a caminho da regeneração. Então, onde será um mundo melhor para todos que lá habitarem. É um mundo difícil, em que ainda se privilegiam muito os valores materiais em detrimento dos valores espirituais. E nós estamos nesse contexto, desse mundo materialista, individualista, consumista, correndo atrás de cumprir a nossa missão, nossas tarefas, o nosso trabalho, cuidar da nossa família, e aí chega um ponto que a gente pode realmente ficar cansado, que é normal, porque somos seres físicos, né, também, não somos só espíritos. Então, a gente acaba entendendo que nós temos essa questão, essa dificuldade de lidar com as nossas questões do dia a dia, muito em função da nossa visão muito voltada para o lado material e menos para o lado espiritual. Se nós entendêssemos a questão do ponto de vista do espírito, que somos reencarnados, seria um pouco mais fácil nós entendermos aquilo que nos acontece no nosso dia a dia, aquilo que nós vivenciamos, nossas provas, nossas expiações, as dificuldades que nós temos de relacionamento na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Se nós tivéssemos essa visão do espírito, ficaria mais fácil. Ficaria mais fácil também de entender por que nós ficamos cansados, fatigados. Porque a gente, às vezes, claro, cansa o corpo físico, porque trabalha muito, tem muitas coisas para fazer, cansa a nossa mente também, e aí vem a fadiga do corpo físico e da mente. Então, a fadiga entendida como essa falta de energia e de motivação, tanto física como mental. Quem de nós em algum momento não tem isso, não sente isso? E é normal, pelo mundo que vivemos, pela nossa existência carnal, pela nossa reencarnação, mas que nós temos que tentar entender que nós precisamos buscar a visão do espírito para entender essas lutas do nosso dia a dia, que envolvem inclusive o cansaço, a fadiga, o sofrimento, a dor, as doenças do corpo físico e do espírito. Em um capítulo do Evangelho do Espiritismo, que eu considero talvez o capítulo mais importante desse livro, que é onde se trabalha a questão da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. E aí a gente pensa assim, o que Jesus queria dizer, né? Quem são os aflitos? Os aflitos somos todos nós. Todos nós que estamos aqui reencarnados. Temos nossas aflições, nossas dores, dificuldades, nosso cansaço, nossa fadiga, cansaço mental e espiritual, físico, porque nós somos espíritos em evolução. E nós temos ali trabalho na questão das aflições, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores, e isso explica e nos posiciona entendendo por que nós temos nossas dificuldades, nossa dor, nosso sofrimento, nosso cansaço, nossa estafa, nossa fadiga por vezes, porque a gente não consegue trabalhar essa questão do nosso papel, de quem nós somos, enquanto espíritos reencarnados. Quando a gente tem a visão do espírito reencarnado, tudo muda na nossa vida. Então a gente aprende até a trabalhar melhor essa questão das nossas desarmonias, desequilíbrios, nosso cansaço, nossa fadiga, nossas dores, nosso sofrimento, sabendo que tudo que nos acontece, que nós temos,
é fruto da lei de causa e efeito, uma colheita, né, que nós estamos tendo. Então, muitas vezes, sob forma de doenças que também causam esse cansaço, doenças da mente, depressão, que é uma doença muito vigente, né, tem muitos casos, e que faz parte desse contexto do mundo que nós vivemos. Então, muitas vezes a fadiga, o cansaço mental advém da depressão, que a muitos acomete por conta de... A gente sabe que a depressão tem uma base química no cérebro, neurotransmissores, tem uma questão também espiritual, de como nós direcionamos nossas energias, da atração de espíritos obsessores. Então, todo esse contexto acaba atingindo também a nossa parte mental. Bom, esses são o capítulo do Bem-aventurados os aflitos, que nos explica então um pouco das nossas aflições, porque nós nos sentimos às vezes também cansados e fatigados. Tem um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre quando a gente tem as nossas questões, a gente estuda, a gente faz a reflexão, aonde que a gente busca se amparar? No nosso Mestre Jesus, que é nosso guia, nosso exemplo, né? Que nos deixou aquilo que nós devemos fazer para nós termos uma vida melhor, para evoluirmos enquanto espíritos, para sermos mais felizes, progredir. Então, a propósito desse tema, Jesus diz assim, ali no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve, que está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Aí Jesus dizia, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, cansados, fatigados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrarei o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vem a explicação da espiritualidade, dizendo assim, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro. Não só nesta vida, na fé no futuro. Na confiança e na justiça de Deus. A justiça, bem-aventurados os aflitos. Que o Cristo veio ensinar aos homens, todos esses ensinamentos. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, o que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós, todos nós, que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca como uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, aos cansados, aos fatigados. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observância desta lei, mas que o jugo é leve e a lei é suave, uma vez que impõe por dever simplesmente o amor e a caridade. Então Jesus dizia que o jugo é leve. Que jugo que ele fala? O que é o jugo? O jugo é a observância das leis divinas, a observância das leis naturais, das leis de Deus, que não é difícil a gente observar e respeitar e conduzir nossa vida segundo essas leis. E cada vez que a gente não observa as leis divinas, que transgride essas leis divinas, nós colhemos necessariamente sob forma de dificuldades, dor, sofrimento. Então, ele diz que a gente podia ir até ele que ele aliviaria, mas a gente tem que observar essa lei. E observando essa lei, aí o fardo acaba sendo suave, porque a gente acaba tendo menos dificuldades na nossa vida
e segundo está ali no livro escrito ali, o amor e a caridade. Então, isso que Jesus nos ensinou, para nos aliviar, inclusive, do nosso cansaço, da nossa fadiga, observar as suas leis. Jesus, sempre, tudo que ele fazia, ele falava, ele exemplificava, tinha um objetivo. Quando ele fez os milagres que ele fazia, as aparições que ele teve depois, as curas, tudo Jesus fazia isso, essas ações, para ensinar alguma coisa. Jesus, que é o nosso guia, nosso exemplo, porque ele não só falava, não era só falar, ele exemplificava. Então, ele era uma pessoa simples, ele era humilde, ele era caridoso, ele era amoroso, e ele mostrava isso, né, no dia a dia. Ele era tudo isso. E quando ele ensinava, com as palavras que ele falava, eram fundamentais para orientar o povo daquela época. Mas não só para eles. O que ele falou lá é para todos, sempre, inclusive para a nossa época atual. E nós ainda não conseguimos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, nos deixou. Por isso que o mundo ainda está tão difícil, ainda existe tanta dor e sofrimento, tanta incompreensão, tanta intolerância, tanta violência, porque nós ainda não entendemos a mensagem do nosso Mestre. Mas a gente está tentando, a gente se esforça, e a doutrina espírita é baseada em Jesus. A doutrina espírita tem os seus postulados, veio trazida por Kardec, a espiritualidade. Agora, dia 18, aniversariou o nosso livro dos Espíritos, 18 de abril. Então, foi lá em 18 de abril de 1857, que ele foi a sua primeira edição. Veio trazendo todos esses princípios explicados, para a gente entender. Por isso que ele era chamado codificador, porque ele tentou trazer com a espiritualidade para a gente pudesse entender como funciona isso tudo. Reencarnação, lei de causa e efeito, lei do progresso. E aí, ele traz tudo isso do ponto de vista da doutrina, mas sempre tendo por base Jesus. Jesus é o nosso guia, nosso exemplo, e a doutrina espírita é essencialmente cristã, baseada nos ensinamentos de Jesus. Que dizia então isso aí: bem-aventurados os aflitos, vinde a mim que eu aliviarei, porque o alívio de Jesus, e a gente parece que enxerga ele dizendo, para seguir o caminho, seguir o que ele ensinou, seguir as leis divinas, para a gente ter uma colheita melhor no futuro. Então, por isso que nós valorizamos tanto o nosso Mestre. Então, diante dessas dificuldades, do cansaço do nosso dia a dia, às vezes o desalento, o desânimo, que às vezes pode evoluir até para doenças, para depressão, vamos lembrar sempre quem nós somos. Na hora da fadiga, por exemplo. Quem não se sente cansado, às vezes, na hora de levantar de manhã, de sair para trabalhar? Às vezes é difícil a gente cumprir as nossas tarefas, porque nós estamos cansados, às vezes um pouco deprimidos. A gente tem que buscar sempre o amparo no nosso Mestre Jesus e lembrar quem nós somos. O que nós estamos fazendo aqui? Que nós somos espíritos reencarnados, não somos só esse corpo físico, e muitas das coisas que nos acontecem é fruto da nossa própria colheita. Nós somos herdeiros das nossas ações e do que nós fizemos. Então, lembrar sempre disso e buscar essa força para levantar, seguir, trabalhar, cumprir as nossas tarefas, sempre lembrando que temos Jesus e Deus ao nosso lado, nunca estamos sozinhos. Mesmo que a gente se sinta cansado, fatigado, desanimado, vamos seguir em frente, lembrando
do nosso Mestre. Trouxe um texto aqui para dar uma ajuda para essa questão, essa análise dos cansaços, das dores, fadiga, cansaço, para a gente lembrar sempre que a gente tem Jesus do nosso lado. Quando veio esse texto, eu lembrei assim, quantas vezes a gente não está cansado mesmo, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas tarefas, pelo mundo que nós vivemos, que é um mundo difícil, aquilo que nós vivenciamos. Mas vamos buscar essa força no nosso Mestre, no nosso Pai, que estão ao nosso lado para nos ajudar a seguir em frente, cumprindo a nossa missão. Esse texto do Momento Espírita se chama Eterno Convite. Diz assim: quando Jesus falava aos seus discípulos, ele falava para a humanidade de todas as épocas, não só daquela época. E suas palavras soam até hoje como uma voz de esperança em nossos corações. Há mais de 2000 anos, ele fez um convite muito especial, que permanece ecoando através dos tempos. No Evangelho de Mateus está registrado o doce chamado que ele nos faz. E a gente parece que está vendo ele falar isso para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, fatigados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a lei divina, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve o meu fardo. Analisemos esse convite do Cristo. Quando ele diz vinde a mim, está convidando todos nós, todas as criaturas humanas, e nos deixando a certeza de que nós podemos ir até ele. Ao se referir aos aflitos e sobrecarregados, ele se reporta a nós, os sofridos, os que choram, os preocupados dos dias atuais, os depressivos, os ansiosos e os que padecem tantas outras aflições. Ele se refere a todos nós. Na fala, ele diz, eu vos aliviarei, e traz a promessa do alívio de nossas dores, que se dará a partir do momento que nos sintonizarmos no padrão do Cristo. Ele oferta o alívio, mas não a cura, porque a cura real depende de cada um de nós, do nosso proceder, daquilo que nós fizemos, como nós nos comportamos. E ela se iniciará quando tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivenciá-las. Essa vivência se dará quando, após a análise e reflexão das tendências e tentações que existem dentro de nós, passarmos a ação renovadora. Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, Cristo vem nos contar da sua autoridade, baseada no suave poder do amor. Vem ensinar para a humanidade sobre esse nobre sentimento, do qual ele nos deu mostras durante toda a sua vida. Ao recomendar aos discípulos que se amassem como ele os amou, falou para a humanidade daquela época e dos tempos que viviam, sendo até hoje o nosso maior exemplo, Jesus. Ele se coloca como referencial quando diz, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Mostra-nos virtudes que precisamos trabalhar em nosso mundo íntimo, todos nós. Finalmente, então, a reflexão final. Todos nós temos fardos a carregar, mas Jesus não deixa dúvidas de que ao seu lado eles se tornarão mais leves. E assim acharemos repouso para nossas almas. Sabemos como o corpo repousa, mas como a alma pode repousar? Isso se dará quando tivermos zerado nossas dívidas perante a contabilidade divina.
Nesse momento, nossa consciência estará tranquila e em paz, e poderemos caminhar com mais liberdade, porque os obstáculos do passado já estão superados. Com esse convite especial para todos nós, Jesus traz o porvir para nós, ofertando-nos o caminho para a felicidade. Não hesitemos em atender a esse glorioso chamado e busquemos estar cada dia mais consciente das mudanças que precisamos promover em nós mesmos. Lembremos que o jugo do Cristo é a observância da lei divina. O jugo é suave, o jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, nós possamos ficar com essa mensagem de Jesus e ter em nosso coração sempre o amor e a caridade. Lembrando que a nossa missão é nos tornarmos melhores, é fazermos o bem, é evoluirmos como espírito. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui reencarnados. Todo o resto é secundário. Então vamos lembrar sempre do Mestre e o que nos deixou, inclusive esses ensinamentos, para que nós possamos evoluir, melhorar e progredir. Inclusive quando nós estivermos muito cansados, muito fatigados, com muito desalento, muito desânimo, falta de vontade, vamos buscar essa força dentro de nós, essa força em Jesus para seguir a nossa caminhada. Lembrando desse ensinamento final. Ter em nosso coração o amor e a caridade. Então, agradecendo a atenção de todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, novamente, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, e agradecer esta oportunidade. Tivemos de estar aqui unidos, refletindo, agradecendo por tudo que temos, que somos, pela reencarnação e a oportunidade de estarmos aqui para evoluir e melhorar. Nesse momento que estamos unidos em pensamento, intenções, nós queremos direcionar essas bênçãos para todos que estão aqui, para os seus lares, seus locais de trabalho, para que nesses lugares sempre reine paz, harmonia, equilíbrio e o amor de Jesus. Nós pedimos também por todos aqueles que sofrem as doenças do corpo físico, da alma, do espírito, que possam ser alcançados pela mão divina do Pai, pela sua luz, que tenha aliviado a sua dor, o seu sofrimento, para assim continuarem a sua caminhada. Então só nos resta agradecer por esta oportunidade, por estarmos aqui, por termos Deus nosso Pai, Jesus e a espiritualidade amiga ao nosso lado, nos ajudando a seguirmos firmes e fortes na nossa caminhada, vencendo nossa fadiga, nosso cansaço, nosso desânimo, tudo aquilo que pode nos retardar, que nos atrapalhar, e seguir em frente, sempre lembrando a nossa missão. Estamos aqui para ajudar e servir o plano do Mestre para a nossa humanidade, que é um dia predominar o seu amor, o amor incondicional que Ele tinha sobre todas as criaturas. E assim, agradecidos, nós pedimos que essas bênçãos de paz, luz e proteção acompanhem a todos hoje e sempre. Que assim seja.